Chega mais, galera. Rubro-negra, vamos agora de equipe F. Oswaldo Pascoal, Zé Elias, Zinho e todos que compõem a mesa do equipe F, beleza? Crédito de imagem ao ESPN Brasil, grupo Disney, o link abaixo na descrição. E bora lá, mas antes se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, caso você não esteja aqui, né? Ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, comenta aí, diz aí o que você acha sobre o vídeo e sobre o Flamengo e tudo que o envolve, beleza? E deixa aquele grande like pra gente, porque ajuda demais e eu agradeço, beleza? Vamos ver aqui o Flamengo e o resumo do dia pós-chegada e treino e tudo mais, porque o Gerson ainda rende esse assunto. Vamos respeitar o cara. É isso que ele quer? Beleza. Vai, demorou já. Muito bem, vamos para os Estados Unidos. Mundial de Clubes começa neste sábado. Vamos lá agora com dois dos nossos enviados especiais, uma grande equipe trazendo tudo o que acontece nos Estados Unidos. Vamos lá falar do Flamengo com o Pedro Ivo Almeida e o Mendel Bidlovski. Tudo bem, Mendel? Fala aí, Mendel. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Falamos aqui de Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. O Flamengo fez nesta quinta-feira o primeiro treino em solo americano na Stockton University. O equatoriano Plata participou normalmente do treinamento. Ele que está recuperado de um edema no joelho, deve estar à disposição do Filipe Luís para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. De La Cruz segue em trabalho de fisioterapia, mas deve retornar aos treinos no gramado na sexta-feira. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga. Pedro Ivo Almeida, antes do treino, o diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, concedeu uma entrevista coletiva para falar principalmente sobre o Mundial de Clubes. E ele falou sobre a diferença do futebol na Europa para o futebol brasileiro, pensando nesse Mundial de Clubes, né, Pedro? Exato, Mendel, um abraço a você, Edu, todo mundo lá no clube, ligado aqui com a gente nessa cobertura já do Mundial de Clubes. Flamengo já em solo americano, né? Chegou hoje, o Boto já se apresentou ali para falar. Ele que tentou pautar a entrevista, falou que só responderia perguntas relacionadas à competição aqui nos Estados Unidos. A gente faz uma pergunta até para entender em que prateleira o Flamengo poderia estar. Ele é muito sincero, ele diz que por qualidade de elenco o Flamengo poderia ser colocado na primeira prateleira. Mas por não ter o enfrentamento, o dia a dia, o costume das fortes ligas europeias, estaria um degrau abaixo sim das principais equipes do continente europeu, que na visão do Boto, do português Boto, estão à frente dos demais concorrentes nesse Mundial de Clubes, nessa Copa do Mundo aqui, podemos dizer assim, de times de futebol nos Estados Unidos. Interessante notar que na avaliação dele não falta ninguém também, né? Para o elenco do Flamengo, a janela foi muito boa, contratou o Jorginho para o Mundial, era o que ele imaginava, afinal quem estava aqui tem que ser privilegiado no grupo e continuar. O Jorginho chega para jogar e continuar jogando depois. Não alguém que deveria ser contratado pontualmente. Todo o grupo que vinha trabalhando antes para ele é suficiente para o Flamengo fazer sua campanha de pelo menos passar da fase de grupos que ele projetou, né? O José Boto formou que ele falaria apenas sobre o Mundial, responderia perguntas apenas sobre o Mundial, mas antes, no começo da entrevista, ele fez um pronunciamento sobre o Gerson. Sem perguntas. Sem perguntas, falando dessa situação do Gerson na iminente saída dele do Flamengo para o Zenit da Rússia. Exato, Mendel. E tá muito claro, né? Fica cada vez mais claro que há um desconforto nessa relação Gerson e Flamengo por conta dessa agora questionada, negociação entre o jogador, seu staff e o clube russo. O Flamengo, claro, não gosta da saída do Gerson, a diretoria não gosta de perder o atleta, tenta imputar a ele essa decisão, né, única e exclusiva de resolveu aceitar apenas pelo dinheiro e poderia ficar aqui. Então tem uma celeuma, tem uma nuvem um pouco mais carregada, tem uma diretoria que quando se apresenta para a imprensa não quer responder perguntas sobre isso, apenas dar o lado dela, que na visão dele é: não falamos sobre jogadores e negociações porque não chegou nada pra gente. De fato não chegou nada. O acerto do Gerson é com o Zenit, uma vez que se paga a multa, não precisa de negociação com o Flamengo, só botar o dinheiro no caixa, o famoso fazer o Pix. É isso aí, pelo que a gente apurou aqui pelo lado do Flamengo, o Flamengo cansou dessas negociações, baixou a multa, 25 milhões de euros, e aí deixou nas mãos do Gerson se encontrasse algum clube que pagasse os 25 milhões de euros, no caso o Zenit, e aí o jogador poderia sair. Tem o lado do jogador também. O jogador entende que o Flamengo abriu a porta e agora ele sai. Não necessariamente que ele quis sozinho, brigou, então tem essa guerra de narrativas também que vai pesando um pouquinho o ambiente nessa relação Gerson e Flamengo, em, podemos dizer, reta final de casamento aí. É isso aí. Então Gerson, um grande assunto aqui do Flamengo. Flamengo que
estreia então na próxima segunda-feira no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Edu. Valeu, Pedro Ivo, Mendel Bidlovski falando direto dos Estados Unidos com informações do Flamengo. Vamos com o Tetra sobre esse papo. Ontem eu até falei, será que o Gerson vai se emocionar com esse Aerofly e vai mudar de ideia? O Aerofly foi quase virou um problema, hein? Quase virou um problema, hein? No final deu... Tiro de borracha, de bala de borracha, gás, bomba de efeito moral. Não foi legal, não. A nossa equipe, inclusive, sofreu com o gás. Mas foi bonita a festa até a hora da confusão. Agora, o que você entende dessa fala do Boto? Será que tem volta? Será que o Gerson pode ter mudado de ideia? Eu não entendi nada também, não. Tô com o Pascoal. Acho que falou e não falou nada. Eu acho que assim, ele poderia sim trazer uma informação de que o Flamengo quer a permanência do atleta. O Flamengo baixou essa multa por exigência do staff do atleta, porque é a gente que tem que falar a verdade, o que aconteceu. O Gerson não estava satisfeito com o que ele recebia, entendia que ele era um dos líderes e um dos melhores do elenco. O Zé Elias ontem até falou, mas o contrato dele já não ia até 2027, por que tem essa obrigação? Porque o jogador insatisfeito, bicudo, o pai falando muito nas entrevistas, reclamando, trazendo proposta de outros clubes, a gente sabe que existe isso no meio do futebol. Então várias propostas chegaram pelo Gerson, o Flamengo se colocou numa situação de oferecer um novo contrato para a permanência do atleta. O meu entendimento é diferente um pouco do que a gente conversou aí, né? O Pedro Ivo, o Mendel trouxe. O meu entendimento é o seguinte, a multa foi baixada porque o staff do Gerson exigiu, porque o Flamengo não chegou ao valor que o Gerson queria para uma renovação até 2030. Qual foi a exigência? Se não chegou nesse salário que eu queria para essa renovação, baixa a multa, porque sabia que vinha novas propostas e com a multa mais baixa ele poderia sair. Então, se essa saída sair, é pelo desejo único e exclusivo do atleta e do seu staff. Mas o Flamengo concordou em baixar a multa, né, Zinho? Que era de, vamos escalonar, era 200 milhões, foi para 25. Volto a dizer, poderia bater o pé o Flamengo e falar assim, então eu não vou nem renovar, vamos esperar o contrato acabar. Agora, a gente sabe que no meio do futebol, você ter um atleta no meio ali, com propostas que vieram e o Flamengo não quis liberar, porque já veio uma primeira proposta do Zenit pelo Gerson, é que essa proposta o Flamengo não aceitou, foi de 20 milhões de euros, o Flamengo não aceitou, o staff do atleta pressionou e ficou um clima ruim no Flamengo. Da diretoria, do atleta, do staff do atleta, foi até para bate-boca na mídia, né? de reclamações por parte do pai do Gerson, aí o BAP respondeu, o clima ficou ruim. Então, assim, chegou um acordo de vamos dar um novo contrato maior, equiparou o salário dele com Arrascaeta, Bruno Henrique, diminuiu a multa, porque era uma exigência do staff do atleta, e para o ambiente ficar melhor, o Flamengo foi e aceitou baixar essa multa, porque entendia que 25 milhões de euros por um atleta de 28 anos era uma boa proposta se ela aparecesse. E aí imaginou que talvez pudesse aparecer, já tinha esse horizonte. A proposta não tem para o Flamengo, é o depósito na conta. É só pagar a multa, o contrato alto, escrito 25 milhões de euros, deposita o valor e está liberado o jogador. É isso que vai acontecer. Agora, Pascoal, eu não me surpreenderia se ele mudasse de ideia. Não só aqui na ESPN, é claro, a decisão é do pessoal, mas, cara, falta um ano para a Copa do Mundo. De repente isso pesou e ele está mudando de ideia. Eu não critico a possibilidade de saída do Gerson, não consigo criticar. Eu não gosto de falar números e nem vou falar aqui, mas dá uma procurada aí na internet, vocês vão ver o tamanho da proposta. Mas ele já ganha bem há tanto tempo. Mas eu não critico, porque quem sabe o que ele quer almejar, o que ele quer ter como futuro é ele. Então eu não tenho críticas a fazer ao Gerson, zero crítica. O que é a minha crítica é a falta de qualidade, a falta de conseguir segurar a bronca no meio disso tudo. Mata no peito e sai jogando. Meu pai falava uma coisa e ele tem razão. Fica vermelho 5 minutos, uma amarela a vida inteira. Então fala a verdade.
O Zinho acabou de falar. Chega lá e fala, olha, gente, quem tocou esse projeto foi o pai do jogador, com o empresário dele. O Flamengo não tem nada a ver com isso, porque o Flamengo tem que receber a multa. Se eles depositarem a multa, o Flamengo não tem o que fazer. Você está entendendo? Você deixa muito claro qual é o acontecimento. Agora ficar, não, o jogador é atleta do Flamengo, vamos entender, porque não sei o quê. Isso é tudo conversa para boi dormir. Tem que falar a realidade. A coincidência, né, Pascoal, que eles abaixaram a multa no mesmo valor que o Zenit havia chegado... 5 milhões a mais. Era de 20, passou para 25. O Zenit, sabe qual é o problema do Zenit de dinheiro? Zero. O Zenit é patrocinado pela empresa de gás da Rússia, que fornece gás para a Europa inteira. Você está entendendo? É zero de problema. É zero de problema de dinheiro. 25 milhões eles estão dando risada lá, que eles vão gastar para contratar o Gerson. Agora, se ele vai deixar de jogar a seleção brasileira, se ele não será mais convocado, é o peso que ele tem que levar da carreira dele. Eu poderia ter jogado uma Copa do Mundo e não joguei. Isso ele vai levar como marca da carreira dele. Mas você não pode dizer que ele não fez o melhor para a vida dele. E eu acho que a gente tem que concordar que o jogador escolhe onde ele quer estar. E é isso que o Gerson quer para ele. Agora, que tá um ambiente ruim, tá. Eu nem sei como é que ele vai reagir no jogo. Um cara, o ídolo como é do Flamengo, sair desse jeito, que tá saindo, e de novo, saindo de novo, né, Zé? É chato. Mas só lembrando, ele indo para a Rússia, ele sai do radar europeu, porque ele só joga na Rússia. Por causa da guerra com a Ucrânia, os times russos não participam das competições europeias. Mas pela conversa, pelo menos é como eu falei, né, que eu li, a conversa que ele teve com o Ancelotti falou que independente disso, ele vai manter alguns jogadores sobre o teto, né, vamos dizer assim, sob observação, para justamente ver como o jogador vai se encontrar fisicamente, tecnicamente, para poder talvez convocá-lo no final, no futuro. Eu acho que você não precisa... eu sei que não vai jogar menos, um campeonato que não exige tanto, isso é natural. Agora, você pode observar, entender o que está acontecendo, ninguém é bobo nesse caso, e eu acho que o problema tem que ser questionado na diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que ser questionada por isso também. E porque, uma coisa é certa, tem que jogar no Mundial. Porque, assim, o Zinho trouxe a informação, né, que eles chegaram no valor que ele queria, próximo ali do Arrascaeta, aquelas coisas, né, o salário. Então por que abaixou a multa? Podia abaixar pela metade, em vez de 200, 100, 50, 25. Muito bem. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E o Boto, ele quis abafar a situação, né? Para deixar o elenco, todo o staff, o time por completo, todo mundo tranquilo, para não ter que levar isso para campo e influenciar nas partidas do Campeonato Mundial de Clubes. E eu acredito que ele quis fazer isso, né? Por isso que ele não respondeu nenhuma questão sobre o Gerson, mas ele respondeu uma sim, sobre justamente aquela se mentalmente os jogadores estão concentrados com relação ao jogo. E principalmente o Gerson. E aí ele falou que não, que todos estão focados 100%. Deu aquela passada de pano. Como todo mundo já sabe. Mas, cara, essa do Gerson tem que deixar para discutir quando voltar, já era. Não tem mais o que fazer. Se ele decidiu que é isso, a gente tem que respeitar. Tá em contrato, facilitou. E é de direito dele. Ele não tá roubando, não tá fazendo nada de errado. Mas, então, é isso aí. Vamos torcer agora pro Campeonato Mundial de Clubes. O Flamengo vai lá, vai fazer bonito. É isso que a gente precisa. E a gente apoiando, lógico, né? Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, comenta, compartilha, diz aí o que você acha sobre tudo isso. E deixa aquele grande like, porque ajuda demais, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.